E talvez esse ano de 2023, que é um ano ruim do Flamengo, ele pode ficar marcado como um ano em que o quarteto ofensivo deixou de ser intocável. E a partir daí o Flamengo pode formar uma nova equipe. Isso começa já com o Sampaoli, que foi uma passagem muito tumultuada, mas com ele, esse quarteto que, mesmo no ano passado, não era o Bruno Henrique, mas era o Pedro, ficou muito a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, muito pautada em cima do talento desses jogadores. O Dorival, com todo o mérito, conseguiu potencializar esses caras e eles foram importantes e decisivos e desequilibraram, como o quarteto com o Bruno Henrique ao invés do Pedro foi fundamental nas outras conquistas do Flamengo de 2019 para cá. Esse ano, com o Sampaoli, eles não eram titulares absolutos e com o Tite também não são. Com o Tite, para mim, é bem claro que o Everton Ribeiro é reserva do Arrascaeta e que o Gabigol é reserva do Pedro. E o Bruno Henrique ontem ficou no banco, jogou Cebolinha, do outro lado joga o Luiz Araújo. Então acho que esse ano de 23, que não é bom do Flamengo, talvez marque, o quarteto não é mais intocável. O Flamengo começa a ter uma nova formação, que pode ser boa, ruim, a gente vai ver no futuro. Mas 2024 não começa com aquela base. 2023 começou. Tem os 4 da frente ali e o resto a gente vai ver como vai formar. 2024 não vai começar assim. 2024, Everton Ribeiro começa como um reserva, Gabigol começa como um reserva, Bruno Henrique pode começar como um reserva. Não que eles nunca mais vão jogar bem no Flamengo, podem até jogar. Mas acho que pode ser o ano que começa essa mudança dos 4 da frente não serem mais jogadores fundamentais para o Flamengo. Parece que ninguém no Flamengo, né, Mauro, tem coragem para renovar esse elenco. Parece que não tem coragem. Você vê o desespero que eles têm para renovar esse elenco. O elenco já mudou bastante, se você olhar de 19 para cá, né? Você vê que os remanescentes, o goleiro era o Diego Alves, não tem mais. O lateral direito era o Rafinha, foi embora. O Felipe Luiz deve parar agora, então, menos um, lateral esquerdo. O Rodrigo Caio vai embora. Mas o Rafinha foi embora porque ele quis, né? Não, porque ele quis, O Flamengo queria manter. Não, depois quis voltar, o Flamengo também não quis mais. Acho que o Flamengo ele fez o certo. O cara saiu porque ele quis. Aí quando ele ia voltar, já tinha o Isla ocupando a folha de pagamento. Não dá. Por que ele saiu? Saiu para voltar logo depois? Né? Aí, pelo que eu sei, na época ele queria mais ou menos uma condição parecida com a anterior que ele tinha. Mas aí, quem foi a roça perdeu a carroça. Agora já tem outro cara no seu lugar. Aí não tem como. É por isso que os clubes se descontrolam. Mas eu contratei outro lateral. Traz de volta, quanto custa? Paga e tudo bem. Aí daqui a pouco a conta vai estourar. Né? Enfim, mas você vê que a defesa inteira, com a saída do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio no final do ano, que deve sair, a defesa inteira foi embora. Né? Aí você tem o Gerson que voltou, né? Você não tem mais o reserva imediato, que era o Diego Ribas, que entrava sempre, que parou de jogar. O Gerson que voltou, o Arão foi embora. O Bruno Henrique, o Gabigol. Se o Everton Ribeiro se renovar, seria mais um. Se não renovar o Everton Ribeiro, fica Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e... Felipe Luiz e Arrascaeta. Não, vai embora. Vai renovar. Aí, se o Everton Ribeiro não renovar, fica Arrascaeta, Gerson, Gabigol e Bruno Henrique. Porque esses todos têm contrato. O Bruno está renovando, o Gabriel tem até o final do ano que vem, o Arrascaeta renovou até um tempo já, e o Gerson voltou. O Rodrigo Caio também. Vai embora, não vai ficar. Se o Rodrigo Caio se ficar, será um fato novo. Alguma coisa do tipo, o Tite pediu, vamos fazer um contrato com ele assim assado, mas a decisão de não ficar com o Rodrigo Caio está tomada há meses. Felipe Luiz, a mesma coisa. Isso é uma informação, tá? Que lógico que ninguém vai confirmar, mas a gente apura as informações. Os dois já estão descartados há meses. Aliás, o Flamengo estava louco que o Rodrigo Caio fosse para o Cruzeiro há alguns meses, quando o Cruzeiro quis contratar, ele pagaria parte do salário. Tem gente do Flamengo até que acha que ele vacilou ali, porque se ele fosse para o Cruzeiro, ele poderia estar pelo menos jogando, que o São Paulo não escalava, né? E mesmo com o Tite, ele está entrando de volante numa emergência. Ele não joga. E ele jogando, talvez conseguisse apresentar uma boa condição e fazer um contrato com o Cruzeiro, com outro clube, sei lá. E no Flamengo ele não está jogando, então é mais difícil ele acertar um bom contrato com alguém porque ele está fora da vitrine. Tem gente do clube que acha isso. Ele não quis ir para o Cruzeiro, não houve acordo. Então vai ficar pouca gente. Agora, eu acho que existe uma questão também assim, qual é a referência do elenco? A referência técnica é o Arrascaeta. Esse cara não pode continuar, um jogador desse tamanho não pode ser jogador de 60 minutos. Chega uma hora de jogo, ele não consegue mais jogar. Esse cara tem que jogar os 90 minutos. Então, o que fala? O pubis, não sei. Então, descobre, meu amigo. Descobre no começo do ano, opera, trata, leva na benzedeira. Dizem que a lesão do pubis é uma das piores para se curar, né? Dizem que é péssimo. Mas o que vai ficar de paliativo até quando? Você tem que tentar resolver o problema do jogador. Aí fica sempre no paliativo. Afinal, qual é o problema? No início desse ano, houve um momento que fala, não, o problema não é mais o pubis. Aí teve uma outra lesão. Afinal, qual é o problema desse rapaz? Porque ele não está saindo com dor. Ele está saindo sem condição física para correr.
Se for o problema do público, eu imagino que ele vai sentir dores. Ele não consegue jogar. Não, ele entra, joga bem, jogou bem ontem, fez um bonito gol. Aí quando chega ali com uns 15, 16 do segundo tempo, ele tá andando. E tem torcedor que não entende, ele tirou tirou por quê? O cara não consegue mais jogar. Essa bola que passou na área foi jogada dele. Ele se apresentou, cruzou e aí foi o Pedro que errou. O Pedro tinha que ter acompanhado a jogada. O centroavante tem que estar ali sempre na pequena área. E não acompanhou. Mas achei que teve coisas boas ontem. O Flamengo jogou um bom primeiro tempo, apertou o Fluminense, enquanto teve fôlego, foi dominante, criou várias situações, comete um erro crasso, porque quando tem chance de finalizar, muitas vezes não arremata. Caso do chute do Gerson, teve um do Felipe Luiz no começo do jogo, que a bola veio no pé esquerdo dele, ele, ao invés de arriscar um chute, ele tentou chuveirar na área, jogou nas mãos do Fábio. Então, o primeiro tempo foi bom, o segundo um desastre, isso aí tem acontecido com frequência. Aconteceu no Fla-Flu lá do Vitor Pereira, na Taça Guanabara, e aconteceu de novo agora. Você vê que o ano inteiro é assim. E eu acho que isso se deve muito, claro, os jogadores têm lá a sua responsabilidade, mas é muito pela bagunça do departamento de futebol. Agora, para efeito do campeonato, tem uma coisa que é curiosa. O Flamengo entrou em campo ontem, precisando vencer, como tem que vencer todos os jogos. Mas ele não dependia só dele, não depende só dele. O Flamengo tem que torcer para o Botafogo empatar 2 jogos, isso antes do jogo de ontem, né? Tinha que torcer para o Botafogo empatar 2 jogos, pelo menos, para o Grêmio empatar um jogo, o Palmeiras empatar o jogo. Com a vitória do Palmeiras, o que mudou em relação os outros não jogaram ainda. Em relação ao Palmeiras, o que muda é que o Flamengo depende de vencer todos os jogos e o Palmeiras perder um jogo. Antes tinha que torcer para o Palmeiras empatar um jogo. Porque o Flamengo podia empatar em pontos com o Palmeiras e perderia no saldo de gols. Não ia tirar o saldo de gols do Palmeiras. Porque tomou de 4 do Bragantino, tomou de 3 do Cuiabá. Aí você já vê como é que foi construído. 26-13. Exato, diferença grande. E esses 2 jogos, boa parte da diferença está nesses 2 jogos. Né? Então agora o Flamengo tem que vencer todos os jogos e torcer em relação ao Palmeiras por uma derrota do Palmeiras. Que aí ele passa à frente, com aquele pontinho de ontem. E o Botafogo, o Grêmio e o Bragantino o Flamengo vai enfrentar. Né? Quer dizer, aí tem um confronto direto, mas se o Bragantino vencer hoje, ele abre 4 pontos de frente. Ele tem que torcer contra o Bragantino, mesmo vencendo, ele não passa o Bragantino. Então ele tem que vencer todos os jogos, torcer pela derrota do Palmeiras, por um empate do Grêmio, por um empate do Bragantino e por 2 empates ou empate e derrota do Botafogo. Essa é a combinação. Ou seja, voltou a ser um devaneio falar em título. Depois da vitória sobre o Palmeiras, passou a ser uma coisa mais possível, porque podia alcançar em pontos esses rivais. Agora passa a ser uma chance matemática. Tem que brigar mesmo, é por aquele 4º lugar, um 3º lugar ali para ir para a Libertadores, sem ter que fazer a fase preliminar, né? Seja lá contra quem for. Se bem que tiver que jogar preliminar também, a fase pré-Libertadores, também, na desgraça que o Flamengo está esse ano, não acho que seria de todo mal, não. Sério, é uma vergonha. Já brigar por vaga no final com esse elenco, o cara já é uma vergonha. É uma vergonha. Mas nessa altura do campeonato, qualquer coisa que aparecer tá bom, sério. Porque o ano do Flamengo é uma vergonha. Porque de repente pode cair para 7º aí, se perde 2, 3 jogos, para 7º lugar, para jogar Sul-Americano. O ano do Flamengo é uma vergonha e o Tite falou, né, sobre a partida. Vamos escutar o que falou o Tite sobre o clássico contra o Fluminense. No seu contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os 2 últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo com o nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações e as trocas também, por isso, tu revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida, né? Para ter um jogador de velocidade e também para dar um fresh um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, e terminou nos últimos 15 minutos, vamos falar 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça a minha comissão, é isso? De superioridade do Fluminense,
porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, com todo ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais em função não do desempenho, mas do resultado. Olha aí, ó. O Tite falando sobre a partida, elogiando muito o primeiro tempo, né? Como disse o Mauro César Pereira, e tendo essa queda aí no segundo tempo.